Depois de ter feito a sessão do descarrego, aquele vídeo em que eu mostro todos os livros que eu fui deixando pelo caminho ao longo do último ano e desfeito os laços que ainda me prendiam a eles, nada mais natural do que voltar aqui hoje e fazer um balanço do que se passou no primeiro semestre, a fim de seguir no segundo semestre, sabendo por onde eu venho andando. No primeiro semestre eu li 24 livros e fiz outras 4 releituras, ou seja, fiz 28 leituras. Além de várias leituras que eu fiz e não completei, como vocês puderam ver naquele vídeo, mas em que eu cheguei a avançar bastante, e outras leituras que eu estou fazendo ainda. Por exemplo, o Aleph, do Borges, estou quase acabando, já li bastante coisa dele, mas ainda não foi contabilizado como uma leitura completada. E por aí vai. Eu acho que eu já li uma quantidade boa. É um ano que vem sendo marcado por leituras em profundidade, mais do que pela quantidade, apesar de que a quantidade também está boa, está dentro da média. Antes de prosseguir, eu dou aquele recado. Deixe um like neste vídeo e um comentário em forma de coração, nem que seja um comentário em forma de coração, porque assim ele vai chegar muito mais longe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque muita gente que tem assistido aos meus vídeos, muita gente mesmo, este número é preocupante, não está inscrita. Não seja essa pessoa. Se inscreva, isso é muito relevante aqui para a gente da comunidade dos livros. E agora, principalmente na Prime Day, dias 11 e 12 de julho, compre através dos meus links. Qualquer um desses links que eu deixo em todos os vídeos, nas postagens, se você fizer a compra através de algum deles, você vai me ajudar. Isso é extremamente importante para a manutenção do canal. Antes agora ainda da Prime Day, se você está assistindo este vídeo na data do lançamento, tem o Esquenta. Nesse Esquenta já tem coisa boa demais, o que me faz pressentir que a Prime Day será excelente. Eu vou deixar aqui no comentário fixo todas essas ofertas, e se a Prime Day já tiver começado, todas as ofertas da Prime Day, a fim de que vocês tenham um acesso rápido. Não se esqueçam dos meus links, eles serão super importantes e desde já eu agradeço pela sua colaboração. Então vamos lá responder a essa tag, a tag dos 50%, que tantos colegas já estão respondendo, eu já respondi no passado, e que nos ajuda a fazer um balanço do primeiro semestre. Melhor livro lido até agora. Só um livro se tornou um livro da vida. E esse livro foi A Hora da Estrela, que eu reli para o nosso clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. O vídeo exclusivo está lá. Meu Deus! Eu já havia me reaproximado da Clarice Lispector através dos contos. Eu li muita coisa da Clarice na infância, depois passei muitos anos com certo estranhamento em relação a ela. Na própria infância e adolescência eu nunca cheguei a me apaixonar pela escritora, até porque era muito jovem leitor. Aí veio todo aquele preconceito decorrente, né, do quanto a Clarice é famosa, citada equivocamente, etc, etc. Até que eu me reaproximei dos contos e já vi ali um mundo de grandeza. Mas ainda não tinha voltado a ler algum dos seus romances. E quando eu li A Hora da Estrela em profundidade para o nosso clube de leituras, foi uma experiência assim arrebatadora. O que esse livro tem de complexo, de potente, de bem feito, de inteligência. Olha, não está escrito. Isso aqui é obra-prima demais. É um privilégio ter um livro como esse escrito em língua portuguesa. Se você ainda não assistiu aquele vídeo e mesmo assim faz parte do clube, não deixe de assistir. Eu amei fazer aquele vídeo, eu até vou falar sobre isso mais à frente, e aprendi muito com essa leitura. Parem de ter preconceito contra Clarice Lispector. Clarice Lispector é o que de melhor já surgiu em terras brasileiras. É uma dádiva para a língua portuguesa. E a gente não pode deixar de ler, reler e comentar essa mulher. Segunda pergunta é, a melhor continuação que você leu até agora?
Eu não li tantas continuações, né? Eu li aquele ciclo de tragédias gregas, a Oresteia. Eu poderia tirar dali uma melhor continuação, mas eu achei mais adequado ler um livro que foi sim uma perfeita continuação e que eu amei. Amei mais até do que o primeiro volume, que é Cangaceiros, do José Lins do Rego. Este é um livro que me fez pensar em Don Quixote, que me fez pensar na própria Oresteia, que eu acabei de mencionar, que me fez pensar em Esperando Godot, do Beckett, tudo isso num cenário, num enredo eminentemente brasileiros. Isso aqui já dá pistas da grandeza desse livro. Então, não deixem de ler, não deixem de assistir ao meu vídeo. Aliás, para todos os livros que eu mencionar e houver vídeo, eu vou deixar o link aqui no canal. Aproveite para colocar o diário de leitura em dia, porque muita coisa boa já foi produzida. E uma delas é o vídeo que eu fiz para cangaceiros. Livraço, livraço. Leiam Pedra Bonita, que vem antes dele. Leia Cangaceiros. Se quiser, já vá direto para o Cangaceiros, que não tem problema também não. Você não vai se arrepender. Terceira pergunta. Lançamento do primeiro semestre que não leu, mas quer muito. Eu vou mencionar 2. O primeiro é este livro de poesia, que é um fenômeno, chamado Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano. Este é um livro que chegou recentemente à minha casa, da Companhia das Letras. É a estreia da escritora na companhia. E assim, é uma poesia de uma força, de uma atualidade e de um engenho incomparáveis. Foi uma caixona que chegou aqui da companhia. O segundo livro que eu abri foi este. Como sempre ocorre com livros de poesia, eu dei uma olhadinha num poema ou no outro para sentir como era. Quando eu vi, eu estava ali no chão, sentado há, sei lá, 40, 45 minutos, lendo este livro. Então, assim, eu meio que já li ele, mas eu preciso ler direito agora, porque essa leitura assim tão estranha que eu fiz já foi fenomenal, suficiente para me ver que isso aqui é ouro puro e ter muita vontade de continuar. E eu falo isso na qualidade de alguém que não lê poesia com habitualidade, vocês sabem disso. E assim, muitas foram as surpresas quando eu mostrei este livro no Book Hall e mencionei que a Bruna Mitrano nasceu no complexo de Senador Camará, no Rio de Janeiro. Meu grande amigo Almastra entrou em contato comigo e disse que ele mesmo vem dessa região. Logo depois eu vi um post no Instagram em que a Bruna Mitrano se referia a Aline Aimee e vice-versa, a Aline Aimee, booktuber que a gente tanto gosta e também poeta, e as duas parece que tiveram uma proximidade na infância ou na adolescência. Enfim, não param de surgir motivos para eu querer mais e mais me dedicar a esse livro, que desde logo, no entanto, eu já deixo como dica. O outro é um lançamento da Carambaia, de um escritor peruano, do qual eu já li e comentei aqui no canal, Os Urubus Sem Penas, excelente. Já li um outro livro dele, excelente também, que se chama Prosas Apátridas. E agora a Carambaia lançou este livro, chamado Ausente por Tempo Indeterminado, do Julio Ramon Ribeiro. O Julio Ramon Ribeiro é um dos grandes escritores peruanos, ao lado do Vargas Llosa, e este é mais um livro de contos dele, porque ele é um exímio contista. O livro mais aguardado do segundo semestre. Olha, algum da Nélida Pinhon, porque eu estou assim com o coração na mão para saber como que vai ser essa obra dela sendo publicada pela Record depois do falecimento. Todo dia eu procuro para ver se já tem algum livro em pré-venda, ainda não surgiu nenhum, espero que surja logo, e eu não sei qual será, se será algum inédito, se será um dos relançamentos que precisam ser feitos, se será um daqueles 2 livros iniciais dela que não tem republicação desde os anos 60. Enfim, eu fico me indagando. E o outro é Bioy e Borges, o livro que a Companhia das Letras já está anunciando, né, já tem até a capa, em que ela reúne todas as obras que o Bioy fez junto com o Borges. Para mim, que comecei a ler Borges, li recentemente a biografia da Silvina Ocampo, esposa do Bioy, e comecei a fazer a coleção do Bioy. Nada melhor do que vir essa coletânea, nessa obra completa conjunta dos dois,
para integrar a minha coleção. O livro que mais te decepcionou esse ano? Eu não me decepcionei verdadeiramente com nenhum livro. Mas o livro que eu vou mostrar aqui, eu esperava um pouco mais dele. Apesar de ter gostado, apesar de ter feito um vídeo que eu continuo recomendando muito, apesar de recomendar para vocês que leiam, eu fiquei um pouco decepcionado em comparação com outro livro que eu já tinha lido da mesma espécie. Falo de A Fascinação das Palavras, um livro de entrevistas do Julio Cortázar com o Omar Prego Gadea. É assim, um livro que traz informações muito interessantes, mas me decepcionou um pouco porque traz muito do que eu já havia lido num outro livro de entrevistas do Cortázar. Nesse sentido, foi uma decepção e por esse motivo eu dei apenas 3 estrelas para ele. Mas se você não leu o outro livro de entrevistas como eu li, este livro vai soar como uma novidade e vai ser muito interessante. Então, é uma coisa relativa, vale muito a pena. Se você o encontrar, leia. E se não quiser ler, assista ao vídeo, porque aquele vídeo serve também como uma introdução à literatura do Cortázar. O livro que mais surpreendeu você, com certeza é que ele não está aqui comigo agora, mas vou mostrar a capa. Mário e o Mágico, do Thomas Mann. Que livraço! Que livro maravilhoso! Assim, eu sempre gostei muito do Mann, vocês sabem, tem toda uma playlist pro Mann aqui no canal. Só que muito do que eu li do Mann, eu li numa época em que eu estava muito mais envolvido com a literatura europeia, com a literatura alemã, com aquele mundo do Mann. Na medida em que eu fui me envolvendo com esse mundo mais ibérico, mais ibero-americano, eminentemente brasileiro e latino-americano, eu fui tendo suspeitas de que talvez eu não fosse gostar do Mann como eu gostei no passado. Quando eu finalmente fiz a experiência de ler esse livro, que acabava de ser lançado, eu reencontrei aquele mesmo Mann que me encantou no passado, e eu diria que me encantou agora ainda mais do que no passado. Mário e o Mágico é um livraço, é um livro que eu já indico para você começar alemã, com certeza, com alto impacto e com altas chances de virar um fã. Livro sensacional. Novo autor favorito, Afonso Romano de Santana. Eu descobri o Afonso Romano de Santana por esse livro aqui, Sísifo Desce a Montanha. Foi um livro de poesia que me fez reencontrar a poesia neste ano e que já até abriu as portas agora para Bruna Mitrano. Esse livro é sensacional, eu ainda vou comentar ele aqui no canal. Reforço a dica, este livro custa R$10, R$10 com frete grátis. Não perca tempo, é a chave que permitirá adentrar o mundo da poesia, como foi para mim. E o Afonso Romano de Santana, eu já estou encantado. Aí eu comprei esse outro livro dele, A Grande Fala do Índio Guarani e a Catedral de Colônia. Eu comecei a ler esse A Catedral de Colônia e fiquei com o queixo no chão. É um negócio do outro mundo. Enfim, promete, a obra dele é vastíssima, o que me deixa empolgado, porque descobri um escritor novo favorito e que é assim, de uma obra tão prolífica, tão extensa, é uma maravilha, não é? Foi o que aconteceu comigo e o Afonso Romano de Santana. Ó, fica as dicas aqui quentíssimas. Quedinha por personagem fictício. Essa é sempre a pergunta que eu tento responder, mas não chego a nenhuma conclusão. Pulo ela mais uma vez. Personagem favorito? Eu acho que é Evita Peron, que eu li em Santa Evita e que está presente em tantas outras narrativas, as quais eu ainda quero desbravar. Eu também assisti ao filme da Madonna, eu assisti à série de Star Mais, Santa Evita. Evita Peron certamente é o personagem real, fictício, transcendente, mítico, que mais me pegou aí no primeiro semestre. Um livro que te fez chorar, não necessariamente me fez chorar, mas me fez quase chorar, é o que traz as imagens mais tristes e mais belas que eu já vi na literatura. Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias. Eu fiz vídeo recente para esse livro no canal. Livraço, muito provavelmente vai estar entre as 10 melhores leituras do ano. O Miguel Ángel Astúrias é o primeiro latino-americano a ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. Não deixem de conferir aquele vídeo, não deixem de ler este livro.
E no vídeo também eu pontuo quais são essas cenas tristíssimas que me comoveram tanto e que, no entanto, são tão belas. Um livro que te deixou feliz. É um livro também que quase me levou às lágrimas, mas que me deixou muito feliz porque me surpreendeu e me trouxe de volta um universo que é tão bom pra mim. Enfim, falo de nada mais, nada menos do que A Virada de Tia Anastácia, do Antônio Sampaio Dória. Tem vídeo aqui no canal. Eu volto a recomendar esse livro para todo mundo, para que você dê de presente para todas as crianças, porque, nossa, é muito, muito especial. Naquele vídeo eu me demoro sobre ele e explico os motivos de ele ser tão especial. Melhor adaptação cinematográfica de um livro. Eu assisto muito pouca coisa, muito pouca série, muito pouco cinema, mas eu me recordo de ter assistido naquela plataforma Itaú Cultural Play uma versão cinematográfica para O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, feita com grandes atores, o Murilo Benício, a Fernanda Montenegro, a Débora Falabella, o Otávio Miller, entre tantos outros, num formato muito diferente que mistura o documentário, o teatro e o próprio cinema, que é uma coisa assim de altíssima qualidade. Falando assim pode parecer muito experimental, muito cabeção, mas não é não. É excelente. O Lázaro Ramos também. O Lázaro Ramos é o protagonista. Vale muito a pena conferir. Se eu encontrar esse vídeo ainda lá no Itaú Cultural Play, que é uma plataforma gratuita, eu vou deixar aqui embaixo. Não deixe de conferir as suas resenhas favoritas, em vídeo ou escritas. Este é um tópico que eu sempre interpreto sob o ponto de vista das resenhas que eu fiz, as que eu mais gostei de fazer. As que eu mais gostei de fazer foram A Hora da Estrela, que é conteúdo exclusivo do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Mário e o Mágico, que é conteúdo público e que me trouxe a grata surpresa do elogio do professor Marcos Vinícius Mazzari, uma das grandes autoridades em literatura alemã do Brasil, aquele que escreveu o pós-fácil de Mário e o Mágico, e assim, nossa, fiquei muito grato pelo que aconteceu, pela divulgação que ele fez. Tem uma professora da USP, chefe do departamento de psicologia, uma coisa assim, veio comentar também no vídeo elogiando. Foi uma coisa que fugiu muito ao meu controle e que me foi uma retribuição muito forte, porque eu gostei também de fazer aquela resenha. Eu senti que eu contribuí, sabe, de uma forma original para o entendimento da obra, para a estruturação desse entendimento. Então, esse reconhecimento só veio selar isso. E em texto, eu gosto muito dos textos que eu escrevi para os 2 primeiros contos de Aleph, que são públicos lá no blog. Vou deixar o link. O Imortal e o Morto. Também gosto muito do que eu consegui produzir ali. O livro mais bonito que você comprou. Gente, eu não ia mostrar esse livro. Por quê? Porque esse livro é um negócio transcendente demais. É algo, quando eu for mostrar, é um vídeo só para ele, em 4K, com superprodução e com legendas em pelo menos 5 idiomas, inclusive grego antigo. Então, enquanto eu não consigo produzir um vídeo dessa forma, eu só vou mostrar para vocês a caixa de papelão na qual este livro vem. Entendam o que eu quero dizer. Nada mais, nada menos do que The Complete Paintings da Frida Kahlo pela Taschen. Gente, esta é a caixa de papelão na qual vem o livro. Isso aqui, gente, é algo do outro mundo. Outro mundo. A capa é de seda. Seda, aquela capa que você vai ver no link que eu vou deixar aqui embaixo, ela está impressa em seda. Você passa a mão como se você estivesse passando a mão num lenço. Por dentro é algo de outro mundo. Este livro foi publicado pela Taschen nesse tamanho, que é o XXL, que seria o GG, né, o extra G. E assim, eu sei que quando a Taschen faz essas publicações, ela não as repete. Ela até vai publicar esse livro de novo em outros formatos menores, mas não nesse tamanho.
E esse tamanho já está em vias de esgotar. E é algo tão bonito, tão histórico, chega a ser um investimento, na medida em que ele esgota e que continuará tendo valor por décadas, que eu não pude deixar passar a oportunidade. Na Amazon, ele tem um bom preço, é alto, é alto. Só que o preço dele de tabela é ainda mais alto. E aquele preço permite você dividir em 10 vezes, que foi o que eu fiz, eu confesso, porque se tratava até de um investimento e de uma oportunidade única também. Então, se você tem esse interesse, não deixe passar essa oportunidade. Faça isso, parcele em 10 vezes, que daí fica uma coisa mais suave. Isso aqui é para a vida, é para você doar, e se um dia você precisar de dinheiro, para você leiloar a altos valores. Demais, demais. Só essa caixa eu acho que já dá para ter a noção do que é isso que eu estou falando. Por fim, o que você pretende ler até o final do ano? Eu quero muito finalmente terminar a leitura coletiva dos contos do Cortázar, que eu estou com ela pendente desde o ano passado, falta pouco para terminar. Espero em Deus conseguir fazer isso agora no segundo semestre. Eu também quero ler um livro do Philip Roth, que é um escritor que eu amo, faz tempo que eu não leio. Quero ler O Casei com um Comunista, será provavelmente o Roth a ser lido. Quero ler um livro do Michel Houellebecq, quero ler, portanto, O Aniquilar, que eu estou super curioso para conhecer. Quero ler um livro da Nélida, que eu estou em débito com a Nélida faz tempo. O último vídeo feito foi o vídeo para a Casa da Paixão, quando ela ainda era viva. Ainda está viva junto com a gente, né, dona Nélida? Mas agora em espírito. E eu comprei 2 romances dela que estavam assim fora de circulação, que apareceram novamente na Amazon, inclusive eu deixo a dica, vendidos pela própria Amazon em excelente estado. E deve ser entre um desses 2 que eu vou escolher. 2 romances clássicos dela. A Doce Canção de Caetana, que é até gorducho, e Fundador, sobre o qual eu já ouvi falar tão bem. E finalmente eu quero ler um livro do Altran Dourado. Provavelmente vai ser Violetas e Caracóis. Vejam só, segurem aí, segurem as pontas aí nesse finalzinho de vídeo. Vejam só do que trata essa história, se não é interessante. Em Duas Pontes, ninguém se esquece da ocasião em que Luizinha Porto, lá do alto do telhado, perdeu seus modos de moça de família e respondeu com gestos obscenos aos apelos do Dr. Viriato para que descesse das perigosas alturas onde estava. Era o auge de mais uma de suas crises histéricas, depois identificadas pelo competente e demonstrador psicanalista como um caso nevropatológico precoce. A verdade é que os pais da moça já não sabiam mais o que fazer com a formosa e destrambelhada filha. Aos 14 anos, ela sabia francês, lia sem parar romances de Machado de Assis e Eça de Queiroz, e já tinha corpo de mulher, mas às vezes se fechava em si, amuada e estranha. Primeiro, os pais chamaram o sério e confiabilíssimo doutor Alcibíades, que com a sua medicina tradicional foi incapaz de penetrar no confuso e labiríntico emaranhado de pensamentos de Luizinha. O máximo que conseguiu foi acalmar um pouco a menina, ensinando-a o cultivo de violetas. Em seguida, ela foi assistida pelo controverso Dr. Viriato, assíduo frequentador do famoso bordel Casa da Ponte, e o único na cidade com conhecimentos de psicanálise. Agora que ia ao seu consultório, a filha de uma das mais respeitáveis famílias de Duas Pontes, entediada com as violetas, criava caracóis que devoravam as folhinhas e as flores do antigo canteiro, deixando para trás seu rastro gosmento. Casos estranhos, como o de Luizinha Porto, não são raros em Duas Pontes, não faltando assim matéria de conversação para o falastrão povo local. Nos 9 contos reunidos em Violetas e Caracóis, Altran Dourado narra outras tantas histórias misteriosas, revelando os sórdidos segredos existentes por trás da aparente integridade dos moradores da pacata cidadezinha mineira. Gente do céu, isso aqui parece ser demais e vem muito a calhar, porque eu estou fazendo uma pós em psicanálise
E o outro livro que eu também quero muito ler nesse segundo semestre, tipo, já em julho, e preciso ler por conta desses estudos, é a biografia do Freud. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Gente, esse livro ele vem nesse formato econômico, meio descambante, mas olha, eu tô para falar para vocês que esse formato aqui é o melhor para esse calhamaço, viu? Dá para abrir bastante, e ele já foi feito para ficar com essa lombada meio curvada mesmo. Enfim, gostei. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, deixem aqui suas próprias listas respondendo a essa tag. Se vocês têm outros canais literários, sintam-se tagueados. Não se esqueçam de mim aí na Prime Day e outras vezes que forem comprar na Amazon. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.